Boa noite. Who has been there yesterday? Quem esteve aqui ontem? Okay, so this is the majority. A That's maioria. great. Brothers and sisters, I'm very happy that you came for the second part. Estou muito feliz que vocês voltaram para ouvir a segunda parte. Because without the second part, you are not having the full story. Se você vai ouvir só a segunda parte, não vai ouvir a história toda. I want to begin with a little scene. Quero começar com uma pequena cena. The great French philosopher Voltaire, O grande filósofo francês, Voltaire, he was an agnostic, ele era agnóstico and he was an intimate friend of King Frederick the Great of Prussia. ele era amigo íntimo do rei Frederico II da Prússia. And the two spent a lot of time together, Os dois passavam bastante tempo juntos. discussing all the problems of the world. Eles discutiam todos os problemas do mundo. I'm speaking here about the 18th century. Estou falando aqui sobre o século XVIII. And both were more or less convinced there couldn't be really a God. Os dois eram bem convencidos de que não era possível que existisse Deus. But one day, the King Frederick was a little bit insecure, and he said to the French philosopher, Voltaire, is there any good reason for saying there could be a God? Mas o rei Frederico estava se sentindo um pouco inseguro um dia, e ele se dirigiu ao filósofo Voltaire e falou assim: será que pode existir alguma boa razão para pensar que existe Deus? Voltaire paused for a moment, Voltaire deu uma pausa and then he said, the Jews, my king. e aí The Jews. ele falou: meu senhor, os judeus. É uma boa razão. It's very interesting that an agnostic philosopher who is not convinced by anything É muito interessante que um filósofo agnóstico que não acredita, não tem convicção de coisa alguma, would finally say, if there is any plausible argument for an existing God, que ele diria que se existe algum argumento plausível para dizer que realmente Deus existe, it's the history of the Jews. é a história dos judeus. What we did yesterday was we talked about three special things. Ontem nós falamos sobre três coisas especiais: The role of Israel in salvation history, o papel de Israel na história da salvação, and that God has decided in His sovereignty to make Israel the mediator for all the blessings to the earth. e que Deus decidiu, na sua soberania, colocar Israel como um mediador, como um instrumento para trazer todas as bênçãos dele para toda a terra. Secondly, we talked about how God appointed the church to be one body out of Jewish and Gentile believers. E depois, a segunda coisa que nós falamos, que Deus designou que houvesse um só corpo formado de judeus e gentios na terra. And the third part yesterday was A terceira parte, ontem, the history of destruction of this Jewish part of the church in the 3rd century. a história da destruição desta parte judaica do corpo de Cristo no terceiro século, Because Satan knew that this unity of Jew and Gentile is the key to the kingdom of God. porque Satanás sabia que a união entre judeus e gentios seria a chave para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Today I will tell you about how God has resurrected this dead messianic Jewish body. Hoje eu quero falar com vocês sobre como Deus
ressuscitou esta parte judaica do povo dele na terra. And in a second part, what we, the Gentiles, have to do to help this Messianic Jewish part of the church to be fully established and united with us. E depois também como o que nós, como os gentios, a parte gentia da igreja, o que nós podemos fazer para ajudar os nossos irmãos judeus a se tornarem parte novamente do plano de Deus na terra. 1400 years from the 4th to the 17th century, there was no Jewish church. Do século IV até o século VII, não havia um corpo messiânico, uma igreja messiânica. But then suddenly in the 17th century, Ao século XVII. No século XVII, de repente, around the year 1680, mais ou menos no ano 1680, the Messianic Jews came out of the grave. os judeus messiânicos saíram das suas sepulturas. It happened in a very little town in Poland named Pinchov. Isso aconteceu numa cidadezinha pequena na Polônia, chamada... What's the name of the city? Pinchov. Chamada Pinchov. There were 4 rabbis, Ali havia 4 rabinos, very orthodox, but very traditional, but God seekers. eles eram ortodoxos, bem tradicionais, mas eles buscavam a Deus. They came from different parts of the earth. Eles estavam ali, mas eram de origens de várias outras partes do mundo. One was living in Pinchov. Morava nessa cidade já, ele era de lá, da Polônia. The other was the head rabbi from Constantinople. O outro era o rabino-chefe de Constantinopla. Another one came from Czech. O outro veio da Tchecoslováquia. And the third one came from Slovakia. E a outra da outra parte da Eslováquia. Now the interesting thing is this. A coisa interessante era o seguinte: All of them heard from the Holy Spirit at the same time. todos os 4 tinham ouvido do Espírito Santo simultaneamente: Go into this little town of Pinchov. vá para essa cidadezinha da Polônia, Pinchov. I have prepared something for you. Eu tenho algo preparado para vocês ali. No, they had not really much idea about the Holy Spirit. Eles nem tinham muita ideia ou noção sobre a ação do Espírito Santo. But there was a clear revelation over them. Mas eles receberam, era uma revelação muito clara. And all of them began to do the journey. Então todos começaram a fazer essa viagem para esse lugar. And to their own surprise, they arrived at the same day in the same town. E para surpresa deles, eles todos chegaram no mesmo lugar e no mesmo dia, no mesmo horário. All of the 4 had a strong sense that something has to happen with the Jewish nation. Todos os 4 tinham uma sensação, uma percepção de que algo importante precisava acontecer com a nação dos judeus. There was no future. Não havia futuro. And so they began together to study the Old Testament prophecies again. Então juntos eles começaram a estudar as profecias do Antigo Testamento. And also reading the New Testament. Eles também começaram a ler o Novo Testamento, which was forbidden for Jews to do. Que era algo proibido para os judeus. And suddenly the blindness was taken from their eyes. E de repente o véu foi tirado dos seus olhos. And they became completely convinced that Yeshua is the Messiah of Israel. E eles se convenceram realmente de que Yeshua é o Messias de Israel. Now what should they do with this knowledge?
Agora, o que eles iam fazer com esse conhecimento? Immediately they understood that they have to do the same thing what the apostles did. Imediatamente entenderam que eles deveriam fazer a mesma coisa que os apóstolos fizeram. Get baptized. Eles tinham que se batizar. But where? Mas onde? The problem for them was, O pro- if they go to a Christian church and get them baptized there, they finish their Judaism. O problema é, se eles vão para uma igreja cristã e se batizassem ali, aí era o fim da sua raiz judaica. So they decided to baptize themselves, each other, Então eles resolveram se batizar o outro ali mesmo. and not joining a Gentile church. Não fazer parte de uma igreja de gentios. Because only this way they could remain Jews and at the same time be believers of the Messiah. Porque dessa maneira seria a única maneira que eles poderiam permanecer como judeus e ainda manter a fé em Yeshua e poder continuar com essa fé. Although they were very well-known rabbis of their time, all of the four, Os 4 eram rabinos bem conhecidos na época deles. the time was not ripe to preach about their new knowledge. Mesmo assim, o tempo não era maduro, não era um momento apto para começar a falar publicamente sobre a fé. So in the secret, they began to build little cells of Jewish believers, Então, secretamente, eles começaram a construir pequenas células de judeus que criam em Yeshua. and in all of Europe, from London to Constantinople, a system of Messianic Jewish house cells began to grow. Então, em toda a Europa, desde Londres até Constantinopla, toda uma rede de pequenos núcleos, pequenas células de judeus começou a surgir. But it was all in secret. Mas era totalmente secreto. The story went on in the middle of the 18th century. E aí a história continua até meados do século XVIII. Probably it was the German duke named Nikolaus Ludwig Zinzendorf. Provavelmente era um judeu chamado Nicolau Ludwig Zinzendorf. He was a duke, yeah. Duke. I understood you. Ele era um duque, não um judeu, ele era duque. Who of you have ever heard about Zinzendorf? Quem já ouviu falar de Zinzendorf? At least a few. Pelo Hallelujah. menos You make me alguns de happy. vocês, eu fico contente com isso. Zinzendorf is one of the ecumenical pioneers in church history. Zinzendorf foi um dos pioneiros do verdadeiro ecumenismo na igreja cristã. He is the founder of the Moravian movement. Ele foi o fundador do movimento morávio. And he was the one who, from his childhood onwards, who with dedication worked for Christian unity. Ele começou desde a juventude dele, começou a estudar e a trabalhar em favor da unidade cristã. But in the year 1742, he had a very inspirational idea. No ano de 1742, ele teve uma experiência muito forte, de grande inspiração. Suddenly he understood De repente, ele compreendeu that the unity of the Christian churches will never happen unless the first split between the Jews and the Gentiles will be healed. De repente ele entendeu que a unidade da igreja nunca vai acontecer enquanto a primeira cisão, a primeira divisão que aconteceu na igreja cristã não fosse curada. So when he heard about this secret underground current of Messianic Jewish house churches, Então, quando ele ficou sabendo que existia essa rede secreta de células caseiras de judeus que criam em Jesus, he said, let's make an experiment. ele disse: vamos fazer uma experiência. And he invited some of them
to join his Gentile congregation. Então ele convidou alguns deles para se unirem à congregação de gentios dele próprio, do Zinzendorf, To build the first united Jew and Gentile congregation after 1400 centuries. para juntos edificarem a primeira congregação unida entre judeus e gentios durante esses 1500 anos depois que houve a divisão. It was an experiment, Foi uma experiência and it worked only as long as the Duke was alive. e funcionou somente enquanto Zinzendorf era vivo. The time was not ripe for more. O tempo ainda não era maduro para que houvesse algum avanço maior. It took another 200 years Levou mais 200 anos until the fruit out of this experiment was able to stand on its own. até que o fruto dessa experiência pudesse continuar sozinha. In the 19th century, there were many Protestant groups who began to have a greater interest in the future of Israel. No século XIX, vários grupos protestantes começaram a se interessar mais pelo futuro da nação do povo judeu. In their studies of scriptures, they saw that the end of times, eschatology, will never be possible without the Jews coming back. No estudo, enquanto eles estudavam as Escrituras, eles compreenderam que o fim dos tempos, o cumprimento escatológico do plano de Deus, nunca seria possível, nunca será possível, sem o retorno dos judeus para o plano de Deus. So these Protestant churches in England, many of them also in the United States, also some of them on the continent in Europe, began to invite Jews to join the Messiah and form Jewish congregations under their umbrella. Então, vários grupos, igrejas, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no continente da Europa, começaram, como resultado disso, a convidar judeus messiânicos a se juntarem a eles e formar congregações unidas sob a supervisão deles. This was a complete new method for missions. Era uma ideia, um conceito completamente novo para missões. Because in all the centuries before, durante todos os séculos antes, if a Jew wanted to become a Christian, if a Jew wanted to believe in his Messiah, he had to become a Gentile Christian before. Até então, se um judeu quisesse realmente crer em Yeshua como Messias, ele teria que se tornar um cristão gentil. Now this was new. Então, essa iniciativa foi uma coisa nova. Because in this Hebrew Christian movements, it was allowed to live as a Jew and believe in Jesus. Porque agora era possível que eles crescem em Yeshua, mas continuassem vivendo como judeu. A man named Joseph Rabinovich, in the end of the 19th century, went even a step further. Um homem chamado Joseph Rabinovich, no século XIX, ele foi um passo além. Joseph Rabinovich was a merchant in Moldavia, Kishinev. Esse Rabinovich, ele era um comerciante na Moldávia, which is the southern part of Russia. No sul da Rússia, né, uma província no sul da Rússia, Moldávia. He was a dedicated Jew. Ele era um judeu dedicado. And he was deeply frustrated about the anti-Semitic atmosphere in the Russian Empire. E ele estava muito preocupado sobre o clima e sobre a atitude antissemita que era muito forte em todo o Império Russo. So his plan was to help young Jewish men to immigrate to Palestine. Então a ideia dele era ajudar jovens judeus a emigrarem para a Palestina.
to escape this anti-Jewish persecution. para poderem fugir dessa perseguição contra os judeus. On one of his visits to Jerusalem, E em uma de suas visitas a Jerusalém, walking on the Mount of Olives, ele estava caminhando no Monte das Oliveiras. suddenly this man had a very important vision. De repente, esse homem recebeu uma visão muito significativa. He saw Jesus as a Jew coming to him, Ele viu Jesus como judeu chegando a ele, revealing himself to him, se revelando a ele and saying to him, I am the one you are seeking. e dizendo a ele: eu sou a pessoa a quem você está buscando. From this time on, it was very clear to Rabinovich that Yeshua is the Messiah of the Jews. E desse ponto em diante, para Rabinovich era uma coisa muito clara que Jesus, então, era realmente o Messias dos judeus. And he completely changed his mind. E ele mudou sua mente completamente. From this day on, he did not work for Jewish immigration into Palestine anymore. E desse dia em diante, ele parou de se empenhar para que os judeus emigrassem para a Palestina. Instead, he used all the energy he had and all the time and the money to evangelize as many Jewish men to Yeshua. Ele, ao invés disso, ele gastou todo o tempo, todos os recursos, tudo que ele tinha, toda a energia dele para evangelizar, para levar o maior número possível de judeus a crerem de fato em Yeshua. And in his hometown, in Kishinev, he was founding the first Messianic Jewish congregation in all of history. E na sua cidade natal, ele fundou a primeira congregação messiânica na história. And different to the Hebrew Jewish movement, this time the Messianic Jews were independent and not under the umbrella of a Gentile church. Então, agora a diferença era porque pela primeira vez um grupo de judeus estava formando uma congregação, mas não debaixo da cobertura de uma organização de gentios. Nevertheless, it took another 50 years. No entanto, mesmo assim, levou mais 50 anos. It was only after the Second World War that the Messianic Jewish movement really came to a breakthrough. Foi só depois da Segunda Guerra Mundial que o movimento messiânico realmente deslanchou. It was the shock of the Holocaust who made this happen. Foi o choque do Holocausto que fez com que isso acontecesse. 6 million Jews killed. 6 milhões de judeus mortos. The whole world was in shock. O mundo inteiro ficou em The choque. politicians were in shock. Os políticos estavam em choque. And in this little time window, E nessa pequena janela no tempo, the opportunity opened and the independent state of Israel was founded. e aí houve uma pequena, curta oportunidade, mas a pequena nação de Israel foi fundada. It was the only time in history so far Foi a única vez na história até então that the United Nations have birthed a state. que as Nações Unidas fez nascer um novo país By the vote of the majority of members. com um voto da maioria dos membros. For the Jews, this was morning. Para os judeus isso era uma coisa única. Suddenly they saw a future. De repente eles tinham um futuro. And in this spirit of hope, in this moment of hope, many Jews turned to Jesus as the Messiah. E nesse momento de esperança, muitos judeus também começaram a abrir o coração e crer em Yeshua. The movement towards the Messiah became even stronger in 1967. E esse movimento messiânico ainda se fortaleceu mais depois da Guerra de 6 Dias em 67.
What happened in 1967? O que aconteceu em 67? Israel had victory in the Six-Day War. Israel teve uma vitória na Guerra dos 6 Dias. Maybe some of you remember. Talvez alguns aqui se lembrem disso. There was little Israel, Aí tinha a pequena nação de Israel, and all the Arab states have decided we get rid of the Jews. e todas as nações árabes em volta decidiram: nós vamos nos livrar de Israel. And it was in June of 67 Junho de 67, that the tanks of the enemies were rolling, os tanques dessas nações inimigas começaram a entrar em movimento with the plan to drive the Jews into the sea. com o plano de jogar os judeus no mar. But then the miracle happened. E aí aconteceu o milagre. It was a fight, little David against large, big Goliath, Era pequenininho Davi contra o grande Golias, and Israel won the war. e Israel ganhou a guerra. And the high peak of the war was E o ponto culminante da guerra when the Israeli troops were able to free the old city of Jerusalem from Jordanian government. quando o exército de Israel pôde libertar a cidade antiga de Jerusalém do domínio da Jordânia. As I have told you yesterday, Como eu disse ontem, Emperor Hadrian decided in 135 o imperador romano Adriano, em 135, the Jews will never, never, never get Jerusalem back. ele decidiu: os judeus jamais, nunca, nunca mais, os judeus vão voltar a morar ou a possuir Jerusalém. And now here in 1967, the Jews entered Old Jerusalem as their capital. Em 1967, os judeus entraram na cidade histórica de Jerusalém e a tornaram a sua capital. You need to understand what kind of hope this produces for Jews. Vocês precisam entender que tipo de esperança isso gerou para os judeus. Looking into Old Testament prophecy, Jews saw this is the fulfillment of God's word. Olhando para as profecias do Antigo Testamento, os judeus então olharam para isso e viram: isso é o cumprimento das promessas de Deus. From the 5 major prophecies in the Old Testament, Das 4 were already fulfilled. das 5 principais promessas do Antigo Testamento, 4 já haviam se cumprido. That was a clear sign that the end of time is coming. Era um sinal muito claro de que o fim dos tempos estava chegando. The first prophecy, Primeira profecia: the Jews get back the land as their own sovereign state. os judeus recebem de volta a sua terra como uma nação soberana independente. The second prophecy, A segunda profecia: now the Jews come back to their homeland from the north and the south and the east and the west. os judeus voltam para essa terra do norte, do sul e do leste e do oeste da terra. The third prophecy, Terceira profecia: the desert land turns into a green garden. as terras desertas se transformam num jardim cheio de vida. Whoever of you have ever been in Israel already? Quantas pessoas já estiveram em Israel? Oh, you have to see it. Ah, você precisa ver. You have to see this. É preciso ver isso. Yeah, that's right. Ela está dizendo que quiser, a irmã Ádula vai em maio. Ela está convidando para ir junto. I have to describe this to you. Mas eu preciso descrever You isso are para not able vocês. to imagine otherwise. Você nem vai ter como imaginar. When you come into the Middle East, Quando você chega no Oriente Médio, it doesn't matter where it is, in Turkey, in Syria, in Jordania, in Egypt, não importa qual país, Turquia, Jordânia, Egito, Síria, it's all desert land. é tudo deserto.
desert land. É terra de deserto. And in the middle of it, No meio desse enorme deserto, there is this little green garden, tem um pequeno jardim verdinho, the land of the Jews, a terra dos judeus, with green trees, com árvores verdes, blossoming flowers, florescendo com all flores, full of fruits, cheio de frutas, almost like Brazil. quase como o Brasil. Your fruits are better. Your fruits are better. As frutas aqui são melhores do que lá. There's water here. Yes. No, this was the third prophecy. The fourth prophecy, Então essa é a terceira profecia, né, do jardim. it says, before the end time comes, Aí a quarta profecia é que antes do final dos tempos, Jerusalem will be free from the Gentiles, Jerusalém será livre do domínio dos gentios and it will be the capital of Israel. e será a capital de Israel. Now only one prophecy, the fifth one, is leaving. Agora só falta a quinta profecia. What is the fifth prophecy? E o que é a quinta profecia? You find it in one version in the book of Zechariah, chapter 12, verse 10. Você vai encontrar isso no livro de Zacarias 12, versículo 10. What does it say there? O que diz ali? It says, and finally in those days they will look up to him whom they have pierced and weep over him like someone weeps over the only son. Diz que finalmente, naqueles dias, eles vão olhar para aquele que eles traspassaram e vão chorar e lamentar sobre ele, como alguém chora sobre um único filho. Now you need to understand, many Jews had open eyes. Você precisa entender que muitos judeus tinham os olhos And they saw what was going on. Eles viram o que estava acontecendo. And if God was able to fulfill 4 of the 5 prophecies, Então eles puderam perceber, se Deus já tinha cumprido 4 das 5 profecias, then he was able to fulfill the 5th one too. ele seria plenamente capaz de cumprir a quinta também. And it was not very difficult for them to know who is the one they will look up, whom they have pierced. E não era muito difícil para eles chegarem à conclusão, quem é aquele que eles traspassaram? They understood that Zechariah is speaking about Jesus. Eles entendiam que Zacarias estava falando a respeito de Jesus. And in this atmosphere after the 6-day war, E neste clima, depois da Guerra dos 6 Dias, thousands and thousands and thousands of Jews, mostly students, turned to Jesus as Messiah. milhares e milhares de judeus, maioria estudantes, se voltaram e creram em Jesus. The most of them in America, Maioria deles nos Estados Unidos, a little bit slower in Israel, um pouco mais devagar em Israel, in England, na Inglaterra, in France. na França. And when the Soviet Union was failing, A União Soviética estava perto de falência and the Iron Curtain was finished, e a cortina de ferro estava caindo. thousands and thousands of Jews in Russia decided to become Messianic Jews. Milhares e milhares de judeus na Rússia também se tornaram judeus messiânicos. And so the Messianic movement suddenly grew very rapidly. Então, de repente, o movimento messiânico começou a crescer rapidamente. So that the Messianic movement in our days Então, o movimento messiânico nos nossos dias is about 300,000 people. se compõe mais ou menos de 300 mil pessoas. You may say this is not much, Você pode até dizer, não é muita gente. but I tell you, this 300,000 Messianic Jews make up for 3 million Jews at least. Eu quero dizer que esses 300 mil judeus compensam por pelo menos 3 milhões de judeus. In their fire, in their dedication, in their love for the Lord. No seu fogo, na sua dedicação, na sua paixão pelo Senhor.
Now we find Messianic Jewish congregation almost everywhere where Jews live. Você pode encontrar uma congregação de judeus messiânicos em quase todos os lugares onde existem judeus. We find them not only in the United States, in Europe and Israel, Nós encontramos eles não só nos Estados Unidos, na Europa ou em Israel. we find them even in Asia, Nós os encontramos na Ásia. where interestingly enough, É uma coisa interessante. groups of hidden Jews have decided to say we are part of the lost tribes. Alguns grupos de judeus estão dizendo: nós fazemos parte daquelas tribos que foram perdidas. And instead of living as normal Jews, they decide immediately we want to be Jews following the Messiah. E ao invés de viver como judeus tradicionais, eles estão dizendo: nós queremos viver como judeus que seguem a Jesus. We have Messianic Jews in South Africa Temos judeus messiânicos na África do Sul, and in many other parts of the world. muitas outras partes do mundo. But the most potential area for the Messianic movement Mas o lugar que tem mais potencial para o movimento messiânico, besides Ukraine and Soviet Union, além da Ucrânia e da União Soviética, is South America. é a América do Sul. Why? Por quê? Because in South America we have all the descendants of those Jews from the Iberian Insula Porque na América do Sul nós temos todos os descendentes daqueles judeus na Península Ibérica who have been forced to baptism after 1492 que foram obrigados a se batizarem depois de 1492, because the Catholic monarchs in Spain and Portugal decided we want to make the best use of our Jews. os reis, os monarcas da Espanha e de Portugal, eles decidiram: nós queremos aproveitar ao máximo esses judeus que vivem aqui. And while many Jews did not want to be baptized and left the land, Muitos dos judeus não queriam ser batizados e até foram embora, saíram daqueles países. about 200 to 300,000 Jews were baptized. Mais ou menos 200 a 300 mil judeus foram To batizados escape the pressure, para fugir da pressão, but instead of getting free, mas ao invés de ficarem livres depois disso, they fall under the control of the Holy Inquisition. eles caíram sob o controle da Santa Inquisição. Who has ever heard about the Holy Inquisition? Quem já ouviu falar da Santa Inquisição? Can I see your hands? Queria ver suas mãos. What did the Holy Inquisition do? O que essa Santa Inquisição fez? The Holy Inquisition, which was not so holy, A Santa Inquisição, que não era tão santa assim, had to control the newly baptized Jews tinha que controlar esses judeus que tinham acabado de ser batizados to make sure that they are not living a double life. para garantir que eles não estavam vivendo uma vida dupla. Because many of these Jewish families who had been forced to baptism Porque muitas dessas famílias judaicas que foram obrigadas a se batizarem only outwardly lived the Catholic life, só viviam uma vida católica por fora, but in the privacy of their homes they still lived as Jews. mas na privacidade das suas casas eles continuavam como judeus. And the Holy Inquisition used every forbidden method to terrorize those families, E a Inquisição usava todos os métodos possíveis para aterrorizar aqueles judeus, to make sure that they are not able to do that. para garantir que eles não conseguissem continuar vivendo secretamente como judeus. Now what did these families do? E o que essas famílias fizeram? They went to the ships to Eles flee foram- to the colonies. Eles foram para os navios para fugir para as colônias.
And so thousands and thousands of baptized Jews landed in Brazil and in Venezuela and in Mexico and in Argentina and in Chile. Então, milhares e milhares desses judeus acabaram vindo para o Brasil e Venezuela, Chile, Argentina, México. And instead of getting free here, E ao invés de ficarem agora livres para viver como queriam aqui, the Holy Inquisition went after them a Santa Inquisição veio atrás deles and organized their terror work here on this ground. e organizou terror contra eles aqui nas Américas. And the history of the Holy Inquisition in South America is a very bloody history. E a história da Santa Inquisição aqui na América do Sul é também uma história muito sangrenta. It's the greatest sin of the Catholic Church. É o maior pecado da Igreja Católica. And I am absolutely convinced E eu estou totalmente convencido that as long as the Catholic Church is not acknowledging these great sins against the Marrano Jews, enquanto a Igreja Católica não reconhecer esses pecados contra esses judeus marranos, there will be a massive spiritual blockage over the Catholic Church in South America. vai haver um forte bloqueio espiritual sobre a Igreja Católica aqui nesses países. And a certain level of revival will not happen. E o maior nível de avivamento não vai chegar aqui. I'm totally convinced that the Holy Spirit says today Eu estou totalmente convencido que o Espírito Santo está dizendo hoje to the Catholic Church, para a Igreja Católica: let my people go. deixa meu povo ir. So that the Catholic leadership has the courage, A Igreja Católica precisa encorajar, in honesty, to see the failure of the past, ter coragem de ver o fracasso no passado and with the best will to repair the guilt, e fazer tudo possível para reparar e reconhecer essa culpa, to set those Marrano families of today free, para libertar aquelas famílias descendentes dos marranos para que eles se tornem livres, to make their choice, para eles poderem decidir. and many of them will become Messianic Jews. E muitos deles se tornarão judeus messiânicos. Because now they, for the first time, can be both. Porque agora, pela primeira vez, eles podem ser Free and truly Jews, eles podem ser as duas coisas, verdadeiramente livres como judeus and at the same time, completely dedicated believers in Christ. e ao mesmo tempo completamente dedicados à sua fé e seu amor por Jesus. I want to spend a few minutes more on telling you about the Messianic movement of today. Agora quero só gastar mais alguns minutinhos para falar sobre o movimento messiânico hoje. What is a Messianic Jew? O que é realmente um judeu messiânico? Now, first of all, a Messianic Jew is a real Jew. Em primeiro lugar, um judeu messiânico é um judeu de verdade. A Messianic Jew is circumcised if he is a man. Se ele é homem, ele é circuncidado. A Messianic Jew observes the Shabbat. Um judeu messiânico vai observar o Shabat. They circumcise their boys. Eles circuncidam os filhos. They celebrate bar mitzvah and bat mitzvah. Eles celebram bar mitzvah. They As cerimônias. celebrate Jewish weddings. Eles celebram casamentos judaicos. They keep the Jewish feasts. Eles observam as festas judaicas. And outwardly, they live a true Jewish life. E exteriormente eles continuam vivendo uma vida totalmente judaica. At the same time, Messianic Jews are real believers in Jesus. Ao mesmo tempo, um judeu messiânico é um verdadeiro crente em Jesus. And as we,
they believe in Jesus as the Son of God. E como nós, eles creem em Jesus como Filho de Deus. They believe in the Trinity. Eles creem na Trindade. They would not define the Trinity in Greek theology. Eles não definiriam a Trindade como um modelo de teologia grega, But they believe that there is one God, the one eternal Father, the Son and the Spirit. eles creem no Deus eterno, Pai eterno, no Filho e no Espírito. All Messianic Jews are baptized. Os judeus messiânicos são batizados. They are not baptizing babies, they are baptizing adults. Eles não são batizados como recém-nascidos, mas como adultos. Messianic Jews read the Bible as we do, Os judeus messiânicos leem a Bíblia como nós, but they read it with Jewish eyes. mas só que eles leem a Bíblia com a ótica dos judeus. They celebrate the Lord's Supper, Celebram a ceia do Senhor, they ordain their elders and deacons, ordenam presbíteros, diáconos. and basically their faith is the same like our faith. É a fé basicamente, a fé deles é basicamente como a nossa. The tricky question for the Messianic Jews is, what are we doing with the Torah? A questão mais delicada para o judeu messiânico é: o que nós vamos fazer com a Torá? How much of the Jewish law is still valid for us Messianic Jews? Até onde que essa lei judaica é válida para nós como judeus hoje? Since Jesus has fulfilled the law Já que Jesus cumpriu a lei and have made us free from the literal understanding of the law. e nos libertou de uma obrigação literal da lei. And so there is a broad variation within the Messianic Jewish movement between those who have a very strict way of living the law and some who are very liberal in how they live out the law. Então existe uma diversidade grande entre os judeus messiânicos hoje, entre aqueles que vivem num extremo de uma forma muito literal, mas cumprindo a lei, até chegar àqueles que têm uma compreensão mais liberal, não sendo necessário guardar todos os preceitos But da there lei. are three things every Messianic Jew has to do: Mas tem três coisas que todo judeu messiânico precisa fazer. keeping the Shabbat, Ele deve guardar o sábado, o Shabat, circumcision, circuncisão and refusing to eat pork. e se recusando a comer carnes como de porco. Because if they're not even doing that, Porque se não estiverem fazendo pelo menos isso, the rest of the Jewish community would say, we have nothing to do with you, you are not a Jew. o restante da comunidade judaica diria: você não pertence nós não temos nada a ver com você, porque você não é mais um judeu. Why do I tell you this? Por que estou dizendo isso para vocês? Because I want to make one thing very clear. Porque eu quero deixar uma coisa bem clara. A Messianic Jewish congregation is not just a free church, Uma congregação messiânica judaica não é igualzinha a uma igreja livre, uma igreja independente, where the men wear kippahs and prayer shawls, onde o homem usa o kippah and they sing some Jewish songs. e usa as roupas de oração e canta alguns cânticos. This does not make a group a Messianic Jewish congregation. E essas coisas não fazem com que uma congregação seja uma congregação messiânica. Actually, I would even say it's the opposite. E na verdade eu diria que é o contrário disso. That's a form of abuse. É uma forma de abuso. It's not our right as Gentile Christians to copy Judaism. Não é nosso direito como cristãos gentios copiar os costumes judaicos. It's not the right answer to the signs of the time to Judaize the church. Não é a coisa certa, o sinal certo para nós, como estamos como sinal do fim dos tempos, judaizar a igreja.
The Gentiles have to be Gentiles. Os gentios precisam ser And the gentios. Jews have to be Jews. E os judeus precisam ser judeus. And all together we believe in one Lord and Savior, our Messiah Jesus Christ. E juntos, todos nós cremos igualmente em Jesus como nosso Messias e Salvador. I recognize that there are many groups in South America who call themselves Messianic Jewish. Eu sei que na América do Sul existem muitas congregações que se chamam de congregações messiânicas. And some really are. Algumas realmente são, But many are just Messianic Jewish sects. mas muitas são apenas seitas They try. messiânicas. They try to pretend Messianic Judaism. Eles tentam imitar os costumes e a forma de vida dos judeus messiânicos. But this is a very dangerous development. Mas isso é uma coisa bem perigosa. Because if we want that the Messianic Jews are the main force to lead the Jewish people to conversion, Se nós cremos que os judeus messiânicos serão o instrumento principal que Deus vai usar para levar os outros judeus à conversão, these congregations really need to consist out of Jews. então essas congregações realmente precisam ser judeus de verdade. And I am not saying all the members of a Messianic Jewish congregation need to be Jews. E nem estou dizendo que todos os membros de uma congregação messiânica precisem ser judeus. But I would say at a minimum 60%. Mas eu diria que pelo menos 60% deveriam ser. But if you have congregations who call themselves Messianic Jewish and the leader of this congregation himself is not even a Jew, what does it mean? Agora, se você tem uma congregação que se diz messiânica e o líder, nem o líder é um judeu, então o que significaria isso? But he calls himself rabbi. Mas ele até se chama de rabino. I want to go now a step further. E agora eu queria ir só um passo além. What does that all mean for us Gentiles? O que tudo isso significa para nós como gentios? And before I tell you more about this, here is a little story. E antes de falar um pouco mais sobre isso, aqui tem uma pequena história. I remember very well the day in autumn of 1998 Me lembro bem um dia de outono em 1998, when we were going with a delegation of Messianic Jewish world leaders to Cardinal Ratzinger into the Vatican in Rome. eu me lembro que estávamos indo com um grupo de líderes para visitar o cardeal Ratzinger no Vaticano. Yeah, Líderes messiânicos. Yes, yes. Now you may remember Cardinal Ratzinger a little bit later on became Pope Benedict XVI. Vocês devem se lembrar que esse cardeal Ratzinger depois se tornou o Papa Bento XVI. But to this time he was still the head of the teaching department of the church. Mas nessa ocasião ele era chefe do departamento de ensino da igreja. And he invited all these 5 major leaders to tell their personal story to find salvation. Então ele convidou esses 5 líderes messiânicos para ali contar a história, cada um contasse a história de como se encontrou com Jesus. He listened very, very concentrated, Ele ouviu com muita concentração and when they had finished, he said, e quando eles terminaram, ele disse: I know that the church is only complete when there is the church from the Gentiles and the church from the Jews together. Eu sei que a igreja de Jesus só vai ser completa quando a igreja dos judeus e a igreja dos gentios estiver unida. To hear that from a later pope is a very interesting statement. Ouvir isso da boca de alguém que depois se tornou papa foi uma afirmação muito significativa. Then he said this: Depois ele disse isso: We theologians have always known that one day you will show up. Nós, teólogos, sempre soubemos que um dia vocês iam aparecer. But we had no clue how this could happen.
mas não tínhamos nenhuma pista de como isso aconteceria. because we knew that the Jewish church is dead. Porque sabíamos que a igreja judia estava morta. If you are who you say you are, Se vocês são quem vocês dizem que são, that can only mean one thing, isso só pode significar uma coisa: that Jesus is coming soon. que Jesus vai voltar em breve. Now this is also a very interesting statement. Essa From a também later pope. foi uma afirmação muito interessante. Cardinal Ratzinger went to Pope John Paul II Então, o cardeal Ratzinger foi depois para o Papa João Paulo II and gave him a report. e fez um relatório para ele. And the Pope asked for a visit of two major messianic leaders into his apartment. Então, o Papa pediu que 2 dos principais líderes messiânicos o visitassem também. And two of my friends went and had a long meeting with the Pope. Então, 2 dos meus amigos foram e tiveram uma conversa bem longa com o Papa. And after this meeting, it was decided that the Catholic Church starts a secret dialogue group between 10 Messianic Jewish theologians and 10 Catholic theologians going on since the year 2000. E como consequência disso, foi decidido que começaria um diálogo secreto entre 10 teólogos messiânicos e 10 teólogos católicos a partir do ano de 2000. And the Pope decided E o Papa decidiu that this dialogue will be directly under him. e que esse diálogo seria supervisionado diretamente por ele. And it will be a secret dialogue Mas seria um diálogo secreto, because it's about very sensible materials. porque era sobre assuntos bem sensíveis. Why secret? Por que secreto? Because the church, the Catholic Church, wants to know first, Porque a Igreja Católica queria saber antes: is this Messianic Jewish movement a real phenomenon, esse movimento messiânico é um fenômeno verdadeiro from the Holy Spirit, que vem do Espírito Santo, or is it just an evangelical fake? ou é apenas algo evangélico? This dialogue, I am a member of it, Eu faço parte desse diálogo. has worked now for 15 years. Está em andamento agora faz 15 anos. And the outcome of our work is this. E o resultado do nosso trabalho é o seguinte: We gave a report last autumn to the Holy Father, nós fizemos um relatório para o Santo Papa o ano passado, saying to Pope Francis, dizendo para o Papa Francisco: this Messianic Jewish movement is real. este movimento messiânico é de verdade, It's the real thing. é a coisa verdadeira, It's the beginning of the conversion of Israel. é o começo da conversão de Israel. Now, what do we have to do after these conclusions? E o que nós precisamos ou devemos fazer depois dessa conclusão? First, Em primeiro lugar, the churches have to remove all replacement theology. a igreja precisa tirar toda a teologia da substituição. There is a need for official documents of all the churches and free churches to say, we distance ourselves from the sin of the past, and we speak freedom to the Jews because we are not able to replace them as the church. A igreja precisa ter documentos e realmente algo bem fundamentado, dizendo: igrejas livres, todas as igrejas precisam dizer: nós nos distanciamos desses erros do passado, reconhecemos o erro e nós não podemos mais dizer que nós substituímos os judeus no plano de Deus. Now that might not be so much your job, Talvez não seja tarefa sua, but the second point I speak is much more your job.
Mas agora o segundo ponto que eu vou dizer faz parte da sua tarefa. The whole process to heal this problem needs enormous amount of prayer, intercession and repentance. Todo o processo para curar essa ferida precisa de muita oração e busca intensa e desejo de arrependimento. I have already told you yesterday. Já falei com vocês ontem. It's the plan of Satan to keep the church without its Jewish part. É plano de Satanás manter a igreja longe da parte judaica da igreja. As long as he can manage this, he does not fear the victory of Christ's cross. Enquanto ele conseguir manter a igreja assim, ele não tem medo da vitória da cruz de Cristo. So the lie that the Gentile church can remain on its own is the fortress of Satan. Então, a mentira de que a igreja dos gentios pode ficar sozinha, não precisa dos judeus, é uma fortaleza de Satanás. Consequentemente, to prepare the way of the reconciliation between the Gentile and the Jewish part of the church, this is primarily a spiritual warfare. Para conseguir trazer essa reconciliação entre os judeus e os gentios, é basicamente uma guerra espiritual. Brothers and sisters, there is an enormous blindness over the churches. Irmãos, existe uma cegueira enorme sobre as igrejas hoje. And it needs enormous intercession to get rid of this blindness. E precisa de muita intercessão para nos livrar dessa cegueira. And this blindness has come because with our handling of history, we have really sinned against God. E essa cegueira veio por causa da nossa maneira de lidar com a história. Nós temos pecado contra Deus. We have worked against His salvation plan. Nós temos trabalhado contra o plano de salvação dele. And now we need to remove the obstacles. E agora nós precisamos remover os obstáculos. We need thousands and thousands of intercessors dedicating their lives to this form of prayer and intercession. Precisamos de milhares e milhares de intercessores que vão dedicar suas vidas para esse propósito. And I speak here about a prayer of intercession which in fact is representative for what the others don't do. E eu falo aqui sobre uma espécie de intercessão que seja representativa para fazer aquilo que os outros cristãos não estão fazendo. Do you understand what I mean? Deu para entender o que eu quero dizer aqui? If the majority of the churches is sleeping, a few have to take the place of the millions. Se a maioria da igreja está dormindo, alguns poucos precisam tomar o lugar dos milhões que estão dormindo. I speak here of taking the place, going into the gap. Eu falo aqui de entrar na brecha, instead of the many who are still blind. No lugar dos muitos que continuam cegos. In their name we have to ask forgiveness. No nome deles nós precisamos pedir perdão. In their name we have to say, God forgive. No nome deles nós precisamos dizer, Deus perdoe. In the name of the church leaders who do not see yet. No nome dos líderes cristãos que ainda não veem isso. We have spiritually to pave the way so that the church can move forward. Nós precisamos pavimentar o caminho, abrir o caminho para que os outros venham depois. In the year 2000, no ano 2000, Pope John Paul II made a very significant decision. O Papa João Paulo II tomou uma decisão muito importante. The Holy Spirit had spoken to him. O Espírito Santo falou com ele. And the Holy Spirit has said to him, you have to ask forgiveness
on behalf of the whole Catholic Church for the sins against the Jews. Você precisa pedir perdão em nome de toda a Igreja Católica pelos pecados cometidos contra os judeus. And you have to do that twice. E você precisa fazer isso 2 vezes. In Rome, Em Roma, so that all Catholics on the whole earth understand this is their problem. para que todos os católicos no mundo inteiro possam ver esse é problema nosso. And then you have to go to Israel E depois você precisa ir a Israel and do the same there e fazer a mesma coisa lá. and ask the Jews for forgiveness. E pedir perdão aos judeus. And you put the prayer into the stones of the Wailing Wall. E você precisa escrever nessa oração, colocar o papel no muro das lamentações. Who knows what the Wailing Wall is? Todo mundo sabe o que é o muro das lamentações? Who knows what the Wailing Wall is? Quem sabe o que é o muro das lamentações? Oh, hallelujah. It's the most holy place for the Jews. É o lugar mais santo para os judeus. And when the Pope did it, it was thrilling the Jews. E quando o Papa fez isso, foi algo muito emocionante para os judeus. What he did has to be done by all the church leaders. Mas o que ele fez precisa ser feito por todos os líderes da igreja. But we cannot wait until the church leaders wake up. Mas não dá para esperar até que toda a igreja se desperte. We need to go before them. Nós precisamos ir adiante deles. And they will join us when we have paved the way. E eles vão se unir a nós quando nós abrirmos o caminho. Third point. E o terceiro ponto. The Christian churches need to see how much this loss of the Jewish part of the church has limited Christianity in all of mission and life. Os líderes da igreja precisam reconhecer o quanto que essa falta dos judeus tem limitado nosso testemunho, nossa vida cristã. The most Christian churches think it's a historical problem. A maioria das igrejas cristãs acham que é um problema histórico. We cannot do anything against it. Não dá para fazer nada sobre isso. It happened. Isso é algo que aconteceu. Very sad, but it happened. É triste, mas aconteceu. That's not enough. Isso não é suficiente. If we as churches are not beginning to weep over the sins of the past, Se nós, como igreja, não estivermos dispostos a chorar sobre os erros do passado, if we are not recognizing how much we lost, se nós não reconhecermos o quanto nós perdemos, if the pain of this loss is not reaching into our hearts, se a dor dessa perda não está penetrando no nosso coração, we have no reason to change it. não temos nenhuma razão para mudar. It needs to hurt us. Precisa doer em nós. We need to see what we have missed. Nós precisamos ver o que nós estamos perdendo. And the church leaders need to understand we have no future without the Jewish part. Nós precisamos reconhecer que não temos futuro sem a parte judaica da igreja. And the more you intercessors begin weeping, E quanto mais vocês, intercessores, começarem a chorar sobre isso, the more the eyes of the leaders will be opened. mais os olhos dos seus líderes vão ser abertos. Point 4. E o quarto ponto. The churches need to take the Messianic Jewish movement serious and develop relationships with them. E os líderes precisam levar a sério essa relação com os judeus e desenvolver um relacionamento com eles. Now, friends, the Messianic Jewish movement is here. O movimento messiânico judaico está presente já. It's a reality. Já é uma realidade. And it's big enough not to ignore it. E é grande o suficiente para não ser ignorado. Nevertheless, I'm surprised so many Jewish leaders say, who cares? Mas eu fico surpreso de quantos líderes, the Jewish leaders or the Christian? No, the Christian leaders. Quantos líderes cristãos dizem, mas e daí? But wasn't that the beginning of all evil? Mas não foi a partir dali que começou todo esse mal? Remember what I have said yesterday about how the Jewish church died.
Lembra o que eu falei ontem sobre como a igreja dos judeus morreu? The Gentile leaders said, no, it's not really convenient to have these Jewish friends. Os líderes cristãos gentios estavam dizendo, não é conveniente, é perigoso para nós ter amigos judeus. And interesting enough, the Gentile leaders of today do the same. É interessante que hoje os líderes gentios estão fazendo a mesma coisa. It's painful for them to be seen with Messianic Jewish leaders. Às vezes é uma coisa que causa dor ou que envergonha ser visto junto com judeus, com líderes judeus They messiânicos. fear that when they have official relationship with the Messianic Jews, that the Orthodox Judaism will say, we skip the dialogue. Eles têm medo que se eles estiverem junto com os judeus messiânicos, os judeus ortodoxos vão dizer, então não temos mais diálogo. Many Orthodox Jewish leaders pressure the Gentile leaders to give up any relationship with the Messianics. Muitos judeus ortodoxos pressionam os líderes cristãos gentílicos para não ter relação nenhuma com judeus messiânicos. We all have to act in the different spirit. We all have to act in the opposite spirit. Nós todos precisamos agir no espírito contrário. That's why I invite you to build relationship with Messianic Jews. Por isso, eu estou convidando você a construir relacionamentos com judeus messiânicos. Look around. Procurem à sua volta. Look into your neighborhood. Olhem nos seus bairros. Where is the next Messianic Jewish congregation? Onde existe alguma congregação messiânica? Get to know them. Procure conhecê-los. Invite them into your house. Convide-os para sua casa. Build relationship. Construa Become their relacionamentos. friends. Se torne amigo deles. Make clear to them, we will stand loyal at your side on any cost. Deixe claro para eles, nós seremos leais, estaremos juntos com vocês, seja qual for o custo. This is what they need. É isso que eles precisam. If they do not feel that we embrace them, Se eles não sentirem que nós vamos abraçá-los, I fear that they will close into themselves, eu temo que eles vão se isolar, become very fearful, se tornar temerosos, very offensive, very offensed, eles vão se sentir ofendidos and do not want to have anything to do with us. e não vão ter vontade de ter nenhuma relação conosco. And Satan will win the game again. E Satanás vai ganhar a sua estratégia outra vez. It's a very critical moment of history. Nós estamos num momento muito crítico da história. Either we make use of the situation or we lose it. Ou nós vamos aproveitar o momento, ou nós vamos And perder. it's not only us losing it. Mas não somos só nós que vamos perder. Heaven loses. O céu vai perder. I skip some good parts and I come to the end. Eu vou ter que pular algumas partes boas, mas para chegar à conclusão, I'm convinced that in the end, all this unification between Jew and Gentile has to take place at the Second Council of Jerusalem. eu estou convencido que toda essa reconciliação e unidade entre judeus e gentios precisa acontecer no segundo concílio de Jerusalém. The Second Council of Jerusalem will be the inverse of the first one. O segundo concílio de Jerusalém vai ser o inverso do primeiro concílio. This time, not the Jews will invite the Gentiles, but the Gentiles will welcome the Jews. Dessa vez, não é a hora dos judeus convidar os gentios para fazer parte do mesmo corpo, são os gentios que precisam convidar os judeus a se unir. Such a Second Council of Jerusalem can only take place when there is an enormous amount of humility. É um segundo concílio dessa forma, só vai poder acontecer quando houver uma quantidade enorme de humildade. And we need to pray this humility down
on our leaders. E nós precisamos orar até que essa humildade venha de Deus sobre nossos líderes. Why? Por quê? Because such a second council of Jerusalem will be an ecumenical earthquake. Porque esse segundo concílio de Jerusalém será um terremoto ecumênico. Every Gentile leader, it doesn't matter if it is a cardinal or a superintendent or a super pastor, he will have to lay down his crown before the Lamb. Todo líder, não importa se é um cardeal, se é um superintendente, bispo, superpastor, ele vai ter que colocar em terra, lançar diante do Cordeiro a sua coroa. God will challenge every leader to leave his throne Deus vai desafiar todos os líderes a deixarem seus tronos, to give up his rights and his position and his good name, abrir mão de seus direitos, sua posição, sua reputação, and to become a humble servant of the people of God. e se tornar um humilde servo do povo de Deus. Otherwise, we Gentile church will never be able to integrate the Messianic Jewish church. De outra forma, nós como igreja dos gentios, nós nunca vamos conseguir integrar os judeus dentro do mesmo corpo. Because you need to know, when they come as the elder brother. Porque precisamos saber que quando eles vierem, eles vêm como o irmão mais velho. The Messianic Jews represent the early church of the beginnings. Os irmãos messiânicos, eles representam a igreja primitiva. There is a certain spiritual authority resting on them which comes directly from the apostles. Existe uma certa autoridade espiritual sobre eles que vem desde o tempo dos primeiros apóstolos. But if the Gentile leaders are not humble enough, they will not make space for it. Mas se os irmãos gentios não forem humildes suficientes, não vai haver espaço para eles. But if we do it right, Mas se fizermos isso da maneira certa, this second council of Jerusalem will change everything. esse segundo concílio de Jerusalém vai mudar tudo isso. We will find to a total new form of unity. Nós vamos encontrar uma forma completamente nova de unidade. It will be unity in diversity, Será unidade com diversidade, not unity in uniformity. não unidade com uniformidade. It will be a colorform unity. Será uma unidade cheia de cores. And there will be room and space for a lot of different things. E vai haver lugar, espaço para muitas coisas diferentes. And the body of Messiah will hold together by the enormous love for the Messiah. E o corpo de Cristo, o corpo do Messias, vai manter ligação, unido pelo amor imenso do Cordeiro. And there will be, at this second council of Jerusalem, a new definition of our teaching. E nesse segundo concílio de Jerusalém haverá uma nova definição do nosso ensinamento. And all the Christian teaching of the past will go into the washing machine. E todo o ensinamento cristão do passado vai entrar na máquina de lavar roupa. And it will be washed in Jewish waters. E vai ser lavado ali em águas judaicas. And suddenly it will be cleansed and clean and clear. E de repente todos esses ensinamentos serão purificados e limpos e claros. And it will be a teaching which is not dividing anymore. Vai ser um ensinamento que não vai mais dividir. It will not be anymore a teaching of the Catholics and of the Lutherans and of the Anglicans and of the free churches. Não vai ser mais ensinamento dos católicos, dos luteranos ou anglicanos ou das igrejas livres. No, it will be a common understanding of the mysteries of God. Mas será um entendimento comum dos mistérios de Deus. And we all will have our Jewish spectaculars. Nós todos vamos ter nossas lentes judaicas. And we will see the truths God has always revealed perfectly. E nós vamos enxergar as verdades que Deus sempre deixou muito claras. And what will this second council of Jerusalem
be if not the preparation of the bride of Christ? E o que será esse segundo concílio de Jerusalém, senão a preparação da noiva de Cristo? I'm convinced that God wants this second council of Jerusalem to restore the church as one church of Jew and Gentile. Eu estou convencido que Deus quer que esse concílio restaure a unidade da uma única igreja, judeus e gentios juntos, To be the new mankind, para ser a nova humanidade, behind which the whole world can reorient itself. através da qual todo o mundo inteiro vai conseguir se reorientar. And when this healing happens, E quando essa cura acontecer, and when the bride is established without spots and wrinkles, e quando a noiva for estabelecida sem mancha nem ruga, then heaven will look down. então o céu vai olhar para a terra But the Father will say, the hour has come. e o Pai vai dizer: a hora chegou. Here is the bride, Aqui está a noiva and here is the bridegroom coming, e aqui está o noivo chegando. and the wedding will take place in the New Jerusalem. E o casamento vai acontecer na Nova Jerusalém. This is the vision I am living for, Esse é o desejo para o qual eu estou vivendo. and I pray that it will be the vision you will live for. E minha oração é que seja o seu desejo central também. Amen. Amém.